Fala galera, aqui é o Henrique e hoje estou trazendo mais uma palavra e eu quero começar lendo o que está escrito no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 40 ao 42. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E aqui nós temos uma situação em que os apóstolos curaram um certo homem e depois as pessoas viram que este homem havia sido curado porque ele ficava ali muito tempo, as pessoas sabiam que ele tinha uma enfermidade e começaram a perguntar quem curou ele e, enfim, os apóstolos haviam falado que haviam curado ele pelo poder de Jesus, através de Jesus. E como os religiosos haviam matado Jesus, eles não queriam que Jesus fosse falado mais. E desse jeito, o nome de Jesus estaria sendo glorificado. As pessoas iam ver que ele tinha morrido e tinha sido ressuscitado. E esse era um dos medos dos fariseus, dos outros religiosos da época, que mandaram matar Jesus. Porque as pessoas iam ver que Jesus realmente era o Messias e que os religiosos haviam mandado matar ele e por erro. E a situação é meio que sair do controle dos religiosos. E eles tentaram proibir então os apóstolos de falarem no nome de Jesus, mas os apóstolos não aceitaram. Então os religiosos queriam mandar prender, fazer algumas coisas com eles, e um daqueles religiosos, que foi Gamaliel, se colocou a favor dos apóstolos, convenceu os outros religiosos, e eles acabaram só açoitando, batendo nos apóstolos, e depois pegaram e liberaram os apóstolos. E uma situação aqui que podemos ver que os apóstolos, eles apanharam, eles foram humilhados, e eles saíram felizes por terem sido humilhados por causa de Jesus. E lendo esse trecho e outras partes da Bíblia também, às vezes eu me sinto um pouco incomodado, vendo que muitas vezes eu não faço muito pelo Senhor. Porque quando você vê que os apóstolos, os profetas e vários outros servos que estão na Bíblia ou que são da história mais recente, fizeram tantas coisas, alguns deles dedicaram suas vidas para o Senhor, outros até morreram por causa do Senhor. E muitas vezes nós não fazemos tanto assim pelo Senhor. Existe a história dos missionários moravianos, que se eu não me engano eles viram que em uma certa ilha haviam pessoas que eram prisioneiras, que eram escravas, e eles eram livres, mas eles se venderam para aquelas pessoas que escravizavam essas pessoas, para eles poderem pregar para essas pessoas, porque eles viram que era o único jeito na palavra do Senhor chegar ali naquelas pessoas, era assim. Então eles se venderam, se escravizaram para o resto da vida deles, para poder levar o evangelho do Senhor para aquele lugar. E esses testemunhos, essas coisas assim, meio que vão aumentando a nossa fé, servem para aumentar a nossa vontade de fazer a vontade do Senhor, de servir ao Senhor. É claro que a palavra diz, que não é por nossas obras que nós seremos salvos,
Nós somos salvos porque Jesus nos salvou, Ele veio por nós, Ele morreu por nós, Ele pagou a nossa dívida e hoje nós somos salvos por causa disso. E isso não vai mudar, independente se a gente fizer muito pelo Senhor, se a gente fizer pouco pelo Senhor, a nossa salvação está garantida desde que a gente creia no Senhor e viva de acordo com a vontade dEle. Um exemplo claro disso é aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, que a única coisa que ele fez foi se arrepender ali na última hora e pedir para o Senhor se lembrar dele. E ele foi salvo. O Senhor falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E como a palavra diz, nós somos como impuro, todos nós, né? No livro de Isaías 64, versículo 6, na parte A. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, tudo que a gente faz de bom, perto da grandeza do Senhor, é como se fosse uma imundície. Por isso, não adianta a gente querer ser salvo por aquilo que você faz de bom. A gente é salvo porque o Senhor nos salvou. E isso independente, não vai mudar. Mas o sentimento que eu tenho é como um sentimento de retribuição ao Senhor. O Senhor já fez tanto por nós e continua fazendo sempre. Os apóstolos e outros grandes servos do Senhor fizeram tanto. Basta ver que os cristãos começaram como poucos e hoje nós somos tantos. Existem tantos cristãos no mundo. E tudo isso foi por causa de Deus, claro, que teve misericórdia de nós e nos trouxe a sua palavra. E também porque aquelas pessoas se dedicaram para isso, se permitiram deixar ser usadas para que o Evangelho do Senhor chegasse até nós. E se você parar para pensar que a Bíblia é a história do amor de Deus e dos grandes feitos que o Senhor fez na vida e através da vida dos seus servos, podemos pensar que as nossas vidas são como uma continuação da Bíblia. Então, eu sinto que nós podemos, sim, fazer muito mais coisas. Até porque o Senhor é quem nos capacita, a palavra dele está cheia de pessoas que não eram nada, e o Senhor fez ser grandes para servir os seus propósitos. Então, nós temos que deixar o Senhor nos usar e fazer a sua obra em nossas vidas. Temos que nos dispor e deixar que o Senhor faça aquele plano que Ele tem para nós. E, para terminar, eu queria deixar uma pergunta como reflexão para nós. O que estaria escrito na Bíblia se fosse a nossa vida que estivesse sendo contada ali? Será que teriam muitos atos, muitas coisas que poderiam ser contadas? Amém? Vamos orar então. Senhor, estamos aqui em Tua presença, Pai, e queremos Te clamar neste momento que o Senhor venha estar sempre tocando em nós, Senhor. Venha estar sempre nos dando coragem, Senhor, nos dando força para que venhamos sair da nossa zona de conforto, que venhamos, Senhor, nos deixar ser usados pelo Senhor, Pai. Que venhamos Te buscar, Senhor, todos os dias, não como uma obrigação, Senhor, mas como uma forma de alegria mesmo, que venhamos buscar ao Senhor com amor, com alegria, Senhor. Que venha ser o melhor momento das nossas vidas, do nosso dia, que o Senhor esteja conosco, esteja se revelando a nós, Senhor, cada dia mais. Venha, Senhor, estar nos usando conforme Teu querer, venha nos guiar, Senhor, nos mostre, Senhor, o que o Senhor tem para nós e venha nos dar coragem para nos dispormos, Senhor, e que venhamos ser como os Teus apóstolos, Senhor, que está na Tua palavra, que se for para sermos humilhados por causa do Teu nome, Pai, que nós venhamos nos alegrar por causa disso, Senhor, que venhamos nos alegrar no Senhor e glorificar o Teu santo nome, Pai, que a nossa vida, Senhor, seja
unicamente para glorificar ao Senhor, e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.